Há 8 meses atrás, eu estava em casa orando, era 3h30 da manhã. E o Espírito Santo falou comigo e disse: a partir de amanhã, você vai orar no templo sede, das 11 às 3 da manhã, pelo tempo que eu te mandar. E eu comecei uma campanha de oração e eu disse: Deus, levanta alguém para orar comigo. E nisso aparece a figura de um diácono lá da sede Balneário chamado Romão, um alemão. E ele chegou para mim e disse: Deus falou comigo que mandou você orar, e mandou eu orar com você. E nós começamos a orar. Nós oramos por 183 dias seguidos aqui no templo sede. Eu vinha dos congressos, não ia em casa jantar, vinha direto orar. Só que durante todo esse intervalo de oração, o Espírito Santo me dava visões. Eu vi o meu velório muitas vezes. Eu me vi morto muitas vezes, mas também me vi ressuscitado. Vi tudo aquilo que Deus pretende fazer daqui para frente, em outros lugares e outras oportunidades. E eu sou grato a Deus. Muitas vezes eu me levantava de manhã, e o Espírito Santo dizia: se prepare, você vai passar por uma experiência de morte. Você vai morrer, mas eu vou lhe dar vida de novo. Ele falava comigo direto, nas coisas mais comuns. Às vezes eu estava na mesa, a mesa toda unida. Nós jantamos, almoçamos e tomamos café, sempre, todo dia, juntos. E eu estava ali na mesa, eu olhava para a minha família, e o Espírito Santo falou com o meu coração que não era para mim falar para ninguém, era uma coisa entre eu e ele. E eu fiquei naquele silêncio. E eu não tenho um segredo com a Dani. Quando foi faltando uma semana, me deu uma vontade grande de contar para ela. Eu falei: eu vou contar para ela que ela vai passar por isso, eu vou passar por isso, mas eu preciso falar. E quando eu fui falar na mesa, o Espírito Santo falou assim: não fale, isso é entre eu e você. E durante esse período todo eu fiquei em oração. Quando deu 182 dias, eu vim para a igreja orar. E quando eu cheguei, sentei para ler o texto bíblico, o Espírito Santo disse: é até hoje, deu. 15 dias depois, eu estava pregando um seminário em Atalanta, aqui no sul do estado. Eu ministrei sexta à noite, sábado de manhã, de tarde à noite, domingo de manhã, de tarde à noite. Quando voltamos, eu senti um pouco de febre. E na sexta-feira eu ainda fui pregar. Quinta-feira eu fui pregar no Bom Samaritano, na consagração a convite do pastor Moisés. Só que de repente o meu quadro clínico começou a se complicar. E eu fiquei com o umbigo vermelho e da cor de uma beterraba, bem grande. Pensavam tratar-se de uma hérnia umbilical sangrada, mas não era nada disso. Eu estava com retenção de líquidos, eu estava com 5,5 litros de líquido no estômago. E esse líquido foi recolhido com agulhas de 12, 16, 18 centímetros, sem anestesia, lá no hospital. Eu tomava morfina 3 vezes por dia, 46 vezes eu tomei dipirona na veia. E nesses intervalos, nessas experiência terrível, deu pancreatite aguda, deu água no pulmão, falência cardíaca, deu também falência dos rins. No 9º dia, quem está me ouvindo diz amém. A igreja estava aqui, Dani estava aqui, quando foi feita a oração. Naquela hora, um anjo desceu na frente da minha cama. Ele disse: vamos a um lugar, eu vou te mostrar algumas coisas. Ele pegou na minha mão e ele me trouxe aqui no pavilhão. Eu vi as pessoas orando, eu andei por meio da multidão, eu subi no púlpito e eu escutava nitidamente a oração de cada coração. Eu via gente com o coração quebrantado dizendo: Deus, devolve, Ele é útil, devolve, Ele é útil, traga-o de volta. E Deus me mostrou o coração de tanta gente. Depois me levou para outros lugares, me mostrou um monte de outras coisas. Quem está me ouvindo diz amém. Quando eu voltei para o meu corpo na cama, aquele anjo atravessou a minha cama, colocou a mão na minha cabeça e me deu uma ordem, mas parecia uma trombeta no meu ouvido: agora se levante dessa cama e faça o que eu te mandei. No outro dia, o meu rim começou a funcionar. No outro dia, o meu coração estava forte. No outro dia, eu tomei banho sozinho pela primeira vez. Eu fiquei 12 dias sem comer e 12 dias sem beber. Eu mordi os lábios para chupar sangue, porque eu estava com tanta sede. Mas é impressionante que Deus é testemunha. Em momento algum eu disse: Deus, me livra dessa situação. Eu só tinha uma preocupação. Eu fiz uma promessa para mim mesmo e para Deus: quando eu sair daqui, eu vou consertar tudo aquilo que a Dani já pediu para mim consertar em casa, e eu não conserto há 3 meses. E quando eu saí, porque eu sabia, eu tinha certeza que voltaria. Não era uma experiência para a morte, era uma experiência para a glória de Deus. Eu quero declarar nesta noite que enquanto eu estou pregando, Jesus pode curar enfermidades. Eu quero declarar que existe uma promessa de pé sobre a vida da igreja: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu sinto a presença e a graça do Cristo vivo e ressuscitado, aquele que nos deu poder, autoridade e ousadia para no seu nome repreender males, moléstias, enfermidades. Eu sinto a presença e eu amo pregar no domingo, porque no domingo as mulheres foram até o sepulcro e o anjo disse a elas: porque buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou.